Agora eu vou explicar para vocês algumas diferenças entre a estrutura do corpo masculino e a estrutura do corpo feminino, tá? A primeira coisa que vocês podem notar aqui é que o corpo feminino, quando a gente vai desenhar ele, geralmente usamos menos cabeças do que um corpo masculino, né? Da mesma idade, por exemplo. Vamos supor que aquele bonequinho que a gente usou, aquele desenho que a gente usou nas aulas passadas para tirar a estrutura do corpo do menino, corpo masculino, tivesse 18 anos. E essa menina aqui também tem 18 anos, vamos supor. A gente pode ver uma diferença aqui na utilização das cabeças, certo? Aqui nós temos 7 cabeças, né? Enquanto que naquela imagem daquele corpo masculino, nós temos 7 cabeças e meia, certo? Então é comum, quando nós vamos desenhar um corpo feminino, usar menos cabeças, tá? Isso porque o corpo feminino ele é para ser um pouquinho mais delicado, né? Não precisa ser tão robusto quanto geralmente pode ser o corpo masculino, certo? A colocação aqui das articulações é praticamente a mesma, né? Aqui a gente vai contar as cabeças: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente vai ter que fazer aquela mesma divisão, tá? Dividir a segunda cabeça aqui no meio. A gente sabe que os ombros estão um pouquinho acima da metade desse espaço da segunda cabeça, né? A articulação do cotovelo na metade da terceira cabeça aqui. A articulação dos pulsos acima da metade do quarto espaço, né? Da quarta cabeça aqui. O quadril, ele tá bem na linha entre a terceira cabeça e a quarta cabeça, né? Que esse terceiro espaço, quarto espaço de cabeça. No número 5 aqui, na quinta cabeça, vão estar os joelhos bem encostados na linha também, ó, de divisão da quinta cabeça e da sexta cabeça. No sexto espaço não vai ter nada. E no sétimo espaço, mais ou menos no meio aqui, vai estar o tornozelo, certo? Então aqui vamos desenhar de novo a mesma coisa que a gente fez no corpo masculino, né? Tá aqui a cabeça. Vamos fazer os ombros aqui. Vamos descer a coluna. Os cotovelos na metade da terceira cabeça aqui de novo. Ligar com os braços. O quadril bem em cima mesmo, bem na linha entre a terceira e a quarta cabeça. O pulso bem no meio do espaço da quarta cabeça. E aqui já pode fazer mais um pedaço do braço. Os joelhos aqui bem em cima da linha da quinta cabeça. A gente já pode fazer a perna aqui. E os tornozelos bem no meio dessa linha da sétima cabeça aqui, né? E os pés e as mãos. Certo? E uma outra coisa também que eu tinha comentado nas outras aulas é que o ombro feminino e o ombro masculino são diferentes, né? Comparados com o quadril, como eu disse na outra aula. No corpo masculino, os quadris eles são um pouquinho menores e os ombros são mais largos, né? No corpo feminino, geralmente isso está praticamente na mesma linha, na vertical, ó, né? Ou então o quadril ele é ainda mais largo. Depende também da personagem que você estiver desenhando. Por isso que você tem que fazer também análise de imagem com o corpo dos personagens, não só com o rosto, certo? E como eu tinha explicado antes, né, que o corpo masculino faz um triângulo entre os ombros e o começo da perna aqui, um triângulo com a pontinha para baixo.
O corpo feminino, ele pode fazer um triângulo com a pontinha para cima. Certo? Porque esse espaço aqui, ele vai ser sempre mais largo do que esse daqui. Então, se você trabalhar com esse triângulo invertido em relação ao corpo masculino, você vai conseguir fazer o quadril um pouquinho mais largo, sem perder a proporção também aqui da cintura, tá? Isso aqui também é bem importante para marcar bem a cintura do corpo feminino, certo? E agora eu vou dar um exemplo aqui também, usando o Naruto, né? Mas com a personagem feminina, que é a Sakura. Aqui, ó, vamos começar a contar as cabeças, né, da personagem, assim como a gente fez com o Naruto, né? Com o Naruto clássico, né? No Naruto clássico. Então, aqui, nesse desenho aqui, né? A Sakura tem entre 12 e 13 anos. E aqui vamos contar as cabeças, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, né? Mais ou menos 5 cabeças e meia aqui para Sakura de 12 ou 13 anos. No Naruto aqui a gente tem a mesma proporção, certo? Porque quando a gente tem personagens que são crianças até entre seus 12 e 13 anos mesmo, que ainda não começou a fase da puberdade, da adolescência, as proporções são parecidas, porque a estrutura dos corpos também são parecidas. A partir dos 14, 15 anos que vai começando a mudar, que a gente vai usar esse triângulo que eu falei para o corpo masculino, esse outro para o corpo feminino, tá? Aí você tem que analisar mais as imagens para conseguir acertar bem isso, tá? Para personagens de até 12, 13 anos, você pode usar uma estrutura padrão para criança, tá? Tanto menina quanto menino, certo? Bom, vamos ver agora na Sakura aqui, na Sakura do Naruto Shippuden, certo? Aqui ela tem entre 15 e 16 anos. Então nós temos uma cabeça, agora a gente tem que medir de novo. Aqui nós temos 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, mais 2.2. Vamos fazer as linhas aqui. Opa, acho que eu medi errado. Agora tá melhor. Vou considerar essa linha de baixo aqui. Que deu certinho no tornozelo. Aqui ia estar errado. Certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças e um pedacinho. Bem parecido com o do Naruto, certo? Por quê? Porque as alturas dos personagens também eram parecidas. O Naruto, se eu não me engano, tem nessa fase do Naruto Shippuden mais ou menos 1,66 m. E a Sakura tem mais ou menos 1,61 m, 1,62 m. Então, por causa das alturas, aqui a gente tem a divisão das cabeças bem parecidas também, certo? Vamos comparar agora com o The Last, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais um pedacinho dos pés, certo? Aqui no Naruto The Last, o Naruto no The Last, na verdade, já tem quase 7 cabeças. Por quê? Porque ele ficou mais alto. Então, o Naruto tem mais ou menos 1,80 m, se eu não me engano, e a Sakura permaneceu praticamente da mesma altura, talvez tenha crescido uns 2, 3 centímetros a mais,
justamente porque a mulher para de crescer antes do que o homem. Ou então tem esse crescimento diminuído, né? Depois de uns 15, 16 anos, que é essa fase aqui mesmo. Então, o Naruto ele cresceu, ele ficou com o corpo de homem, porque ele é homem. E a Sakura ficou com o corpo de mulher, porque ela é mulher. E aí a gente já vai começar a usar mais essa estrutura diferenciada entre o corpo do homem e da mulher, que eu falei aqui dos triângulos também. Certo? E os dois aqui estão com a mesma idade, porém com as alturas diferentes, né? Com corpos totalmente definidos. Então, a gente vai usar essas estruturas. E aqui, ó, comparando o mangá, né? O Naruto no mangá com 30 anos mais ou menos. E aqui também a Sakura no mangá com 30 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Talvez seja 6,5 por causa do tornozelo aqui, né? Vou contar aqui mesmo. O Naruto do tornozelo aqui também, ó. Quase 7. Como ele tá com o corpo inclinado, na verdade é 7 mesmo. Aqui tá certo, 7 cabeças. E aqui a Sakura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pedacinho, tá? A estrutura aqui deu só uma leve aumentadinha no corpo da Sakura, da diferença do traço do Kishimoto para o traço do estúdio do anime, né? Assim também como o Naruto aqui deu uma diferençazinha de altura, né? Subiu só um pouquinho aqui em relação do anime em relação ao mangá, o traço do Kishimoto, né? Como eu já disse, eu prefiro o traço do Kishimoto, que eu acho mais bonito, o traço um pouquinho mais puxado pro realista, porém, aí fica a seu critério qual traço você vai querer usar para desenhar os personagens de Naruto, certo? Aqui, ó, na Sakura criança, só para terminar aqui o carro da Sakura, né? Vamos medir aqui quanto tem o tamanho da cabeça dela aqui. Essa daqui tá com 2,36 mais ou menos. Então vamos colocar aqui 3,5, é isso mesmo? 2,36 2,3,5 e 2,3,5. 1, 2, 3, 4, 5, quase 5 cabeças, né? Tá quase do tamanho do Naruto aqui, certo? Ela é um pouquinho mais alta que o Naruto nessa idade e nessa idade aqui também, de 12, 13 anos. Aqui não mudou muito, tá? Então, como aqui ela tá um pouquinho mais alta, deu uma diferenciazinha aqui também. Eu não sei se os dois estão na mesma idade certinho aqui nessas duas imagens, mas vocês puderam ver que conforme vai diminuindo a idade, também vai diminuindo a quantidade de cabeças, tá? Então isso não é válido só para o menino, é válido para a menina também, certo? Para fazer a musculatura, você vai usar a mesma lógica do que foi usado no Naruto aqui, certo? A única diferença é esse tal do triângulo aqui, que você vai fazer ele invertido do que é no masculino, né? Masculino, triângulo com pontinha para baixo, feminino, triângulo com pontinha para cima. Vou fazer rapidamente aqui um corpo feminino, tá? Usando essa estrutura aqui de uma forma mais elaborada, certo? Bom, vamos lá. A gente tem a cabeça aqui. Fazer um traço na vertical, como a gente fez no Naruto mesmo. E vamos usar aqui 7 cabeças, né? Vamos fazer mais um traço aqui. 2,2, né?
Então, por enquanto, a gente vai ignorar esse traço aqui, ó. Esse traço aqui ele não conta. Certo? Aqui, nos ombros, metade da segunda cabeça, né? Vamos numerar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metade da segunda cabeça, né? Então, vamos aqui de novo. Metade, mais ou menos, da segunda cabeça. Os ombros, eles vão ser mais estreitinhos do que os ombros masculinos, né? Vamos botar uma comparação aqui, ó. Vocês podem ver que os ombros aqui, eles estão bem mais largos do que aqui. Então, se a gente comparar com a cabeça aqui, vai ter só um espacinho para ter os ombros aqui, ó. Certo? Cotovelo, mais ou menos na metade da terceira cabeça. Então, terceira aqui. Os cotovelos, eu acho que os ombros eu vou fazer um pouquinho menores até. Vai ficar melhor. Praticamente encostado nessa linha aqui da cabeça. Pronto. Quadril na linha, né? Bem em cima da linha entre a terceira cabeça e a quarta cabeça. Então a gente vai fazer quadril aqui. E praticamente na mesma linha dos ombros. Os pulsos acima da metade desse quarto espaço, da quarta cabeça. Então aqui a gente encontra a metade, mais ou menos. E coloca o pulso um pouquinho acima. Os joelhos acima da linha que separa a quinta e a sexta cabeça. Então vai ser um pouquinho acima daqui, né? E os tornozelos mais ou menos na metade da sétima cabeça. Então vai ser mais ou menos na metade aqui. Fazer agora as linhas para fazer a ligação dos membros. E aqui a gente conseguiu terminar a estrutura básica, né, do esqueleto da personagem feminina, certo? Depois é só seguir praticamente os mesmos passos que eu demonstrei aqui no Naruto. Fazer todas as formas de volume, né, das pernas aqui, pode usar uma foto de referência. E depois fazer os contornos do corpo aqui, né? Que a gente fez os contornos do corpo para definir os músculos, certo? Com isso você pode pegar também uma personagem feminina que você já queira desenhar e tá aplicando essas técnicas já de análise de imagem, de comparação com essa estrutura aqui, né, padrão, para encontrar o tamanho certo de estrutura para sua personagem, certo? Nas próximas aulas eu vou ensinar para vocês os modelos para desenhar os personagens de perfil e meio perfil, né? Tem algumas diferençazinhas no posicionamento de perspectiva, na coluna do personagem, algumas coisinhas nos membros, tá? E vou ensinar tudo isso para vocês nas próximas aulas.